No capítulo anterior, Jesus vai ao Getsêmani, já sabendo que ele vai ser pego pela liderança religiosa de Israel. E depois ele de fato é preso por essa liderança. E agora no capítulo 27 a gente vai ver as consequências a seguir disso. No versículo 1 vai dizer assim: E chegando a manhã, todos os principais dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Jesus ele tinha passado a noite ali era na casa do sumo sacerdote, e agora ele vai ser entregue às autoridades romanas, porque os judeus, o povo judeu, estava sob domínio romano. E eles não tinham o direito de matar alguém, de decidir a vida de alguém. Isso cabia a Roma. Então Jesus ele tinha que ser levado ao tribunal romano e condenado pelo tribunal romano à morte, que é o que o Sinédrio ele vai fazer, Ele vai chegar para Pilatos e falar que Jesus tem que ser morto. E aí no versículo 3 vai mostrar o que acontece com Judas agora, que foi o que traiu Jesus. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 peças de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: O que nos importa? Isso é contigo? E ele, atirando para o templo as peças de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as peças de prata, disseram: Não é lícito jogá-las no cofre das oferendas, porque são preço de sangue. Mas eles, decidindo em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi predito pelo profeta Jeremias, que disse: Tomaram as 30 peças de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do olheiro, segundo o que determinou o Senhor. Essa profecia, ela é tão específica que ela não fala apenas do preço que Jesus seria vendido, que eu já abordei em um vídeo anterior, que era o preço de um escravo, mas também fala o que aconteceria com esse dinheiro. E aqui fala profeta Jeremias, não tem no livro de Jeremias ele falando essa profecia, Talvez seja algo da tradição oral que eles tinham na época, mas tem lá no livro de Zacarias, capítulo 11, dos versículos 12 ao 13. E aqui Judas ele fala que se arrependeu, só que a palavra que é usada aqui para arrependimento, tem até aqui na minha Bíblia de estudo, quer dizer um profundo remorso, mas não um profundo pesar pela consequência do seu pecado em si. O que eu quero dizer com isso? Judas, ele pecou, ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele não devia ter feito aquilo, mas ele apenas sentiu remorso, não arrependimento de verdade. Por quê? O que o suposto arrependimento dele levou ele a fazer? Levou ele a se suicidar. E o próprio Pedro, ele traiu Jesus também. Ele negou Jesus 3 vezes, mas o que Pedro vai fazer? Pedro vai pregar, no livro de Atos aparece lá que Pedro ele faz uma pregação e 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Essa é a diferença entre o remorso e o verdadeiro arrependimento. Judas, com o seu falso arrependimento, ele terminou se suicidando, porque ele confessou diante dos homens, que ele errou, que ele não devia ter entregado um inocente à morte, mas ele não confessou isso diante de Deus. A passagem não mostra ele colocando isso diante de Deus, falando: Deus, errei, pequei, me desculpa. Eu sempre gosto de falar que se Judas tivesse pedido perdão a Jesus, Jesus com certeza o teria perdoado, assim como ele perdoou a Pedro, assim como ele perdoou os outros que fugiram com ele, assim como ele perdoou eu e você que também erramos com ele. Mas Judas, ele apenas sentiu um remorso
e mostrando que a fé dele não era verdadeira, que ele não acreditava em Jesus e na sua obra redentora, ele vai e se suicida, termina com a sua vida, mostrando que o seu remorso, que era apenas carnal, o levou à morte, mas o verdadeiro arrependimento nos traz de volta para Deus. Muitos de nós pecamos, né? Acredito que todos nós. Se você não é Jesus e está assistindo esse vídeo, você também peca. Agora, quais são as consequências depois disso? Quando você peca, as nossas ações, elas mostram se a gente de fato se arrependeu. Judas se suicidou. E agora você, quando assiste pornografia, ou quando mente, ou quando xinga alguma pessoa, se envolve em uma briga, quando você faz fofoca e você percebe que você está errado, o que você faz a partir disso? Eu conheço muitas pessoas que têm problemas com pornografia e aí até pedem perdão, não sei o que, mas a pessoa não luta, entendeu? Daí daqui um dia ela tá lá e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então essa pessoa, ela não se arrependeu, ela sentiu um remorso. Pegando o próprio exemplo de Pedro, ele negou a Jesus, ele errou, mas ele se arrependeu. E as provas disso foram tantas que ele morreu por causa do nome de Jesus. A tradição diz que ele foi pendurado numa cruz de cabeça para baixo, ele não negou o nome de Jesus como ele tinha feito antes, e ele ainda disse que ele devia ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma maneira que o seu mestre. Então Pedro mostra através das suas ações que ele realmente se arrependeu e ele não negou o nome de Cristo quando ele teve oportunidade novamente. Agora você, será que você tem se arrependido mesmo dos seus pecados? Será que o seu arrependimento tem te trazido de volta para Deus? Tem te trazido em santidade? Ou será que você apenas sente um remorso momentâneo dos seus pecados e depois você volta a pecar do mesmo jeito ou até pior?